Esse, para mim, foi um testemunho muito forte. Conta ele aí, o senhor estava no propósito, no monte. Mas aí eu estava, já eram umas 3 horas para 4 horas, eu acho. Tem muito tempo, eu não me recordo precisamente o horário. Mas já era entre 2 às 4 horas, mais ou menos. Quando o Senhor falou comigo que eu descesse na margem do rio de esgoto. Porque Sim. ele ia salvar uma alma. E ali eu me lembro que eu, na hora que veio a voz de Deus dentro do meu interior, eu tenho um segredo, né? Que eu sei quando Deus está falando comigo, né? Quando a ordem é de Deus e quando não é. Por Sim. isso que eu falo que Deus falou comigo. Porque é um segredo que eu tenho com Deus. E quando o Senhor fala comigo no meu interior, eu entendo direitinho a ordem, né? E ali o Senhor falou comigo no meu coração e na minha mente muito forte. E falou, desce, e claramente detalhou. Desce na margem do rio de esgoto, que eu vou salvar uma alma. Nessa época, o meu irmão, o evangelista Wellington Batista, estava preso, né, no CDP. Minha mãe sofria muito visitando ele na cadeia. O último irmão meu, que ainda não era resgatado, né, e minha mãe sofria muito visitando ele, e eu tinha dó da minha mãe. E nessa hora eu falei assim, primeiro eu pensei, falei, eu acho que eu estou ficando doido. Ouvindo voz aqui no monte uma hora dessa, em jejum aqui esse tempo todo. Aí a voz falou de novo, desce na margem do rio de esgoto, que eu vou salvar uma alma. Aí eu questionei de novo, aí a terceira vez a voz não falou agora desce, falou assim, ai de ti se tu não descer e essa alma for para o inferno. Meu Deus. Aí o meu coração tremeu, eu falei, Senhor, eu vou, mas eu quero te fazer um pedido, eu vou resgatar essa alma lá que o Senhor está falando, mas eu peço ao Senhor que visite o meu irmão e liberta a alma dele e depois o corpo dele da cadeia. Aí desci. Gastei mais ou menos ali, Bruno, uns 40 minutos para chegar aonde Deus tinha me mostrado, né? Quando eu vou chegando ainda meio assim, porque por mais que você tenha experiência, né, sempre você fica naquela, será que foi Deus mesmo? Será que eu tô voando aqui? Será que... Quando de repente eu olhei uns 50 metros assim, quando eu estava chegando, aí eu vi um corpo se debruçando no chão, na beira do rio, a correnteza passando, né? O rio de esgoto tinha uma correnteza forte, e aquele corpo se debatendo, as pernas já estavam dentro do rio já, assim, a água batendo já para ele cair. Aí eu desci correndo, tirei o terno, consegui chegar antes daquele rapaz cair no rio. Consegui, puxei ele estava babando, uma baba verde, vomitando e bebendo, e dando convulsão. E aí o que acontece? Eu tirei ele da situação que ele estava caindo dentro do rio, peguei meu paletó, tirei, limpei aquela baba que ele estava babando, vomitando e bebendo, e aí ele foi ficando roxo, aí foi quando ele foi e morreu ali na minha frente. Meu Deus. Aí eu conheço um pouco de técnicas de segurança, porque eu fui cabo do Exército, e eu fiz todos os procedimentos ali que eu conheço de primeiros socorros e tudo, e nada. E ele ficou duro igual uma pedra e gelado e morreu ali. Eu não sou médico para testar a cessação da atividade encefálica de ninguém, mas é fácil saber quando uma pessoa morre. E aí eu procurei pulso aqui no pescoço, e não tinha, virava ele para um lado, para o outro, e fiz pressão, fiz tudo que você imaginar que existe de primeiros socorros ali, eu só não fiz respiração boca a boca. Mas o resto ali eu fiz tudo. E aí não teve jeito, o cara ficou lá no chão, era um rapaz de uns 18 a 19 anos de idade, de boa aparência. E aí eu chorei ali, né, de ver aquela situação. Falei, Deus, o Senhor falou para mim que ia salvar e agora o rapaz morreu, eu obedeci o Senhor. Por quê, Senhor? E fiquei sem entender, porque eu tinha obedecido a voz de Deus, né? Então eu falei, mas o Senhor me trouxe aqui, aí o rapaz morreu, aí volta e meia, eu não queria acreditar, virava o rapaz para um lado, para o outro, e aí andava, me coçava a cabeça, orava e nada, e falando com Deus, Senhor, como que eu vou falar para a mãe desse rapaz? Como que eu vou falar para o pai, para a polícia? O Senhor me trouxe aqui, eu obedeci, eu ouvi a sua voz lá em cima do monte, no mato, só eu e o Senhor aqui, não desce, eu falei para o Senhor que ninguém desce aqui. O Senhor falou que era para mim vir, eu vim. Aí nada, aí
sentei, tinha um barranquinho assim, tipo um cupim assim do lado. Aí eu sentei, fiquei ali uns 20 a 20 e poucos minutos ali, olhando aquele defunto mesmo. Na expectativa dele levantar ou não, mas para mim eu sabia que ele estava morto. E aí quando eu estou sentado assim, orando, falando com Deus e até chorando ali por aquela situação, a voz tornou a falar comigo. A mesma voz que tinha falado em cima do monte. Falou assim, não te hei dito que se tu crê, tu verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória. Aí na hora eu senti uma convicção muito forte, uma fé sobrenatural. E aí eu coloquei a mão na cabeça, ele estava deitado assim de barriga para cima, né? Aí eu coloquei a mão na cabeça dele assim e falei, espírito da morte, aonde a alma desse rapaz estiver, eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que ela retorne para o corpo agora. Quando eu disse assim, ele vomitou. Quando ele vomitou, ele já vomitou pulando. Caiu de joelho, né? O cabelão dele era grandão, veio para frente assim, ele botou as mãos para trás, e aí já caiu manifestado um demônio. E aí o espírito maligno, né, manifestou nele, falou assim, eu sou o espírito da morte. O Exu da morte, parece, não lembro direito. Sou eu que mato na faca, na bala, e foi falando, né? Aí eu lembro até hoje, ele falou, quem mandou você vir aqui? Aí eu falei, o Deus de Daniel 2:22, que revela o profundo e o escondido, conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. E aí na hora eu falei assim, e o demônio falou assim, quem mandou você vir aqui? O que eu acho interessante é que ele disse assim, ó, essa alma já está no inferno. Meu Deus. Quem entrou no corpo ali foi o espírito. Maligno. Maligno. Ele disse, essa alma já está no inferno. Quem mandou você vir aqui? E aí eu falei, quem mandou foi o Deus de Daniel 2:22 e tal. Aí eu falei, eu não vou te expulsar aqui. Tu tá amarrado em nome de Jesus e eu só vou te expulsar lá em cima do monte, para ficar de testemunho para os irmãos do que Deus fez. Aí fui arrastando, dando ordem para esse demônio andar e foi muito difícil ele chegar lá em cima. Quando já quase assim 6 horas, 18 horas, já chegando lá, alguns irmãos viram eu lá embaixo tentando subir com esse moço endemoniado, desceram, me ajudaram, nós levamos ele lá para cima do monte, e aí fizemos um círculo de oração e começamos a orar para expulsar aquele espírito maligno, né? E ali, quando nós expulsamos o espírito maligno, aquele rapaz foi liberto. Ô Gabriel, eu vou falar um negócio para você, que o que mais me chamou a atenção, pastor Márcio, e é isso que ficou muito forte registrado na minha memória, além de tudo isso que é impactante, né, o que aconteceu, foi a alegria daquele moço. Irmão, você já viu uma torcida de futebol quando o time é campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, ou alguém que ganhou na Mega Sena, ou... Pensa juntando tudo isso de felicidade, colocando só dentro de uma pessoa. Eu nunca vi um ser humano esboçar uma reação de felicidade maior do que a que esse rapaz esboçou. Eu já vi, já participei de torcida, final de Copa do Mundo, a alegria, eu sei o que é euforia. Sim. Mas eu nunca vi um ser humano alegre igual eu vi esse rapaz. Irmão, ele pulava, ele gritava, ele rolava, ele beijava a gente, ele pegava os irmãos, levantava, beijando, gritando, agradecendo. Ele passou mais ou menos uns 20 minutos gritando, correndo no monte, gritando, só falava obrigado, Deus, obrigado. Agora eu sei que Deus existe, o inferno é real. E gritava, e obrigado, obrigado, obrigado. E quando ele foi se acalmando, foi depois de uns 20 minutos que eu consegui chegar perto dele, ele me beijando, me abraçando e dizendo obrigado, obrigado, obrigado. E quando ele se acalmou, se tremendo todinho, foi que eu cheguei perto dele e falei, filho, me conta o que aconteceu. Por que essa alegria toda? Aí ele foi contando, eu era ateu, roqueiro, não acreditava em Deus, em nada, odiava os crentes e sempre usava droga lá embaixo, porque não vai ninguém lá. E eu gostava muito de cheirar cocaína e usar droga lá embaixo. E hoje eu estava usando droga, e quando eu estava sentado lá na beira do rio, usando drogas, foi quando a minha boca começou a adormecer, minha língua começou a enrolar, e eu comecei a passar mal e eu caí. E eu gritando e não tinha para quem pedir socorro, porque estava sozinho no meio daquela mata. E quando eu caí no chão,
eu vi quando um buraco abriu. E subiu uns monstros daquele buraco. E tirou a minha alma, levou naquele buraco, e o meu corpo ficou. Meu Deus. Aí foi quando eu desci num lugar, ele fala, né? E eu só posso acreditar que esse lugar é o inferno, porque um segundo lá é uma eternidade. Não existe no mundo um filme de terror que você possa comparar com aquele lugar em relação a sofrimento. E quando eu entrei naquele lugar, os monstros que me levaram com muita alma que cai direto, gente caindo naquela prisão, e eu fiquei agrilhoado numa pedra, num negócio assim esquisito, e aqueles monstros voando na minha frente, dando gargalhada e dizendo que eu era o mais novo habitante do inferno, que naquele lugar só tinha porta de entrada, ninguém nunca tinha saído de lá, e que eu estava banido eternamente da salvação de Deus. E ali eu desesperado, sendo torturado, quando eu olhei, ele disse assim, eu não vi, porque se eu disser que eu vi o rosto, eu estou mentindo. Mas o corpo era de um ser humano com vestes brancas e brilhava muito, não dava para ver o rosto, e na mão tinha uma espada. Quando eu olhei, aquele clarão entrou no lugar e uma espada que estava na mão desse ser triscou nas correntes que eu estava preso, e quando eu pisquei o olho, eu subi numa velocidade muito grande. Quando eu abri o olho, eu estava aqui em cima do monte e vocês orando por mim. Eu tenho certeza que Deus livrou minha alma do inferno.